dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito nessa sexta-feira. Nós estamos encerrando a semana neste mês de maio, em que nós estamos tratando sobre a temática cadeias emocionais aqui no nosso programa diariamente. Agora, se porventura você não é inscrito no nosso canal, esse é o momento de você fazer a sua inscrição. Clica aí no botãozinho inscrever-se, aciona o sininho das notificações e não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar. Olha, nós estamos terminando a semana e hoje é sexta-feira. E eu vou falar aqui sobre uma das emoções ou um dos comportamentos que estão envolvidos dentro de um cenário de destruição. Principalmente no dia de hoje. Sexta-feira, se você pensar no aspecto mundano, o que acontece na sexta-feira em muitos lugares é algo assustador. Pessoas que, às vezes, pela desilusão da vida, pelo constante vazio existencial, usam esse último dia, às vezes relacionados ao último dia de trabalho na semana, para poder extravasar e atolar, como nós falamos, o pé na jaca, literalmente, ou atolar o pé na lama, por conta de uma coisa chamada luxúria. Luxúria. Você sabe o que é luxúria? Esse termo ele está muito ligado com uma palavra que a Bíblia usa, chamado concupiscência, concupiscência, libertinagem. São palavras que têm a mesma correlação. Essas palavras possuem correlação entre elas. E por que eu estou falando isso para você? Você sabia que tem pessoas que vivem e alimentam esse tipo de sentimento, esse tipo de emoção, no sentido de que elas perdem o controle de suas ações. Preste bem atenção nisso. Elas perdem o controle de suas ações por conta de um desejo desenfreado. A luxúria é um desejo desenfreado. É a busca do prazer, da autossatisfação de maneira desenfreada. Pessoas que buscam determinadas coisas para si, óbvio, como eu disse, para satisfazer ou na tentativa de satisfazer um vazio. Então, pessoas que se envolvem dentro de um cenário onde alimentar a carne é a sua grande ênfase, é o seu grande objetivo. Então a luxúria ela está ligada a isso. Pessoas que de maneira desenfreada buscam alimentar a sua carne. E você sabe, o apóstolo Paulo fala isso aos Gálatas, nós podemos pensar em alimentar o espírito ou alimentar a nossa carne, porque a gente sabe que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, se você alimenta a sua carne e você, de maneira desenfreada, busca por isso, você está vivendo uma vida de luxúria, uma vida que destoa do equilíbrio em relação à vontade de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí só para poder nós ratificarmos o que nós estamos falando aqui, para você entender o que a Bíblia nos fala. 1 de João, capítulo de número 2, nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 15, vamos ler do 15 ao 17. 1 de João, capítulo de número 2, versículo 15 até o 17, diz assim: Não amem ao mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que João está dizendo aqui ilustra o que eu estava explicando para você. Primeiro, não amem o mundo nem o que nele há. Quando a Bíblia fala sobre amar o mundo, a Bíblia está falando sobre amar o sistema de Satanás aqui na Terra. O sistema onde o homem pode buscar por coisas achando que está se alimentando, mas está destruindo a si mesmo, está se levando para a ruína. Portanto, não amem o mundo, nem o que nele há. Tudo que diz respeito ao sistema de Satanás, todos os sentimentos, todas as emoções que envolvem esse aspecto
maligno para a vida do ser humano representa o amor ao que nele há. Então imagina, nós estamos aqui hoje falando sobre luxúria, concupiscência, a questão relacionada à cobiça, que nós vamos falar depois de uma maneira mais específica por conta do envolvimento de algumas outras situações que nós podemos aqui ilustrar. Mas se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então olha só, Deus ele não divide adoração. A luxúria é você dividir aquela adoração que você deveria dar a Deus a você dar adoração ao prazer de maneira desenfreada. É você amar o prazer pelo prazer. Você já ouviu falar no termo hedonismo? Então, o hedonismo tem a ver com essa sociedade atual. Uma sociedade que busca o prazer pelo prazer. Não há justificativa. Apenas se deleitar com o prazer de maneira desenfreada. E, óbvio, causando para si uma desordem total, trazendo para si um resultado de destruição moral, ética e principalmente espiritual. Aí o versículo 16 diz: pois tudo o que há no mundo, aí o relato, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Veja, a cobiça da carne fala sobre os prazeres que a carne pode proporcionar e que as pessoas vivem de acordo com a cobiça. Por exemplo, é muito fácil falar sobre cobiça da carne. Falamos, por exemplo, do libido, das questões da sexualidade. Se você tem esse tipo de relação e você vive esse prazer dentro da esfera daquilo que é legal, daquilo que é da legalidade bíblica, dentro dos princípios bíblicos, isso é, dentro do casamento, dentro do matrimônio, você está em pleno equilíbrio com a vontade de Deus. Agora, qual o desequilíbrio? Quando as questões relacionadas ao prazer sexual foge do aspecto do princípio bíblico. Então é sexo fora do casamento, é traição, são questões relacionadas à prostituição. Então isso já é a cobiça desenfreada por conta de satisfação da própria carne. A cobiça dos olhos, e isso está muito em voga hoje também. Antigamente era normal nós vermos em outdoor anúncios que apelavam para o aspecto sexual, por exemplo. E isso estava nas ruas. Agora, não é necessário nem mais estar nas ruas para poder você se deixar a perceber que existe uma grande afronta, uma massificação de coisas relacionadas a fortalecer a cobiça dos olhos. Então é como que se trata todo o aspecto relacionado à questão visual, a se cobiçar, a se interessar por algo através daquilo que chega pelo sentido da visão. Então veja que os sentidos eles são muito importantes quando nós falamos de luxúria. E aqui a ostentação dos bens. Isso é normal hoje em dia, né? Você diria. Mas a ostentação dos bens ela tem a ver com coisas relacionadas à luxúria. Veja, por exemplo, você sabia que nas redes sociais tem pessoas que alugam imóveis, alugam casas por um dia, né? Carros, para poder apenas bater uma foto e postar isso nas redes sociais para parecer que ela é o que ela não é, para ela demonstrar que ela possui bens ou ostentar bens que de fato sequer são delas. Então aqui, além da ostentação de bens, existe aqui a enganação da ostentação de bens. Então você vê, isso não provém do Pai, mas do mundo. Então, cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação, isso faz parte de uma vida de luxúria. E a luxúria é algo que aprisiona as nossas vidas emocionalmente. Aí o versículo número 17, para fechar: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso aqui fala do seguinte: a luxúria, a concupiscência, a libertinagem, tudo isso faz com que a nossa data de validade seja restringida. O que representa isso na prática? Estou querendo dizer para você que aquele que cobiça as coisas do mundo, aquele que querem dar sentido às coisas materiais, a ostentação, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, vai ficar apenas no âmbito daquilo que é passageiro. Mas isso tudo representa aquilo que não é a vontade de Deus. Mas e os que fazem a vontade de Deus? Aqueles que permanecem na vontade de Deus, eles vão permanecer para sempre. Tem um plano para além
desse tempo que nós vivemos. E para isso, aqueles que vão contender contra Deus ficarão no âmbito passageiro, apenas por esse tempo. E tudo passa, tudo se esvai de maneira a se deteriorar. Agora, aqueles que fazem a vontade do Senhor, eles permanecerão para sempre. A luxúria é verdadeiramente uma desgraça. A luxúria é verdadeiramente uma desgraça, porque ela trafega contra os princípios de Deus. Portanto, tome cuidado. A luxúria, ela vem com a cobiça da carne, e a cobiça da carne, ela deriva aqui, cobiça dos olhos, e você pode pensar em todos os outros sentidos. Eu sempre falo, os sentidos, eles são válvulas que podem captar ou que podem ser caminho para poder conduzir coisas que podem ser benéficas ou maléficas para nossas vidas. Então, visão, audição, olfato, paladar, o tato, tudo isso nós precisamos ter muito cuidado para que nós não venhamos incorrer em luxúria, porque isso aprisiona as nossas emoções. Pessoas que estão aprisionadas na luxúria certamente vivem uma vida de desgraça, mas você foi chamado por Deus para permanecer na vontade dele e dessa forma você fincará um tempo aqui nesta terra de proveito, de preenchimento da presença de Deus, e você fará a vontade de Deus permanecendo para sempre. Tem vida eterna, tem a contemplação de um tempo vindouro para aqueles que vivem a vontade de Deus, tá bom? Isso foi Acordando para o Propósito dessa sexta-feira. Quero agradecer a você que participou aqui durante a semana. Fique conosco, o mês está avançando. Aqui nós estamos encerrando essa semana aqui quase que inaugural do Acordando para o Propósito. Semana que vem nós damos continuidade e vamos assim até o final do mês, querendo Deus, tratando de alguns outros assuntos. E o tema aqui tem sido cadeias emocionais, e eu tenho certeza que você está liberto pelo sangue de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua casa, quero dizer que eu desejo que o seu final de semana seja rico, abundante da presença de Deus. Parabéns para você que está aqui acordando para o propósito. Até segunda-feira, querendo Deus, e um forte abraço.